Quando a gente fala de uma dieta saudável, estratégias para perda de peso, qual é a melhor dieta? Qual é a melhor dieta? Os estudos são muito claros e por isso que eu vou passar muito rápido por essa parte, nem vou perder tanto tempo assim. Porque os estudos são muito claros de que o mais importante não necessariamente é o tipo de dieta, mas é a composição de macronutrientes que você tem ao longo do dia, se você está atingindo as demandas de nutrientes que você precisa, independentemente se é uma dieta mediterrânea, dieta do tipo DASH, não importa se é o jejum intermitente, não importa se é uma dieta cetogênica, não importa se é uma dieta low carb, não importa se é uma dieta com mais proteína, tal. Todas elas levam ao mesmo resultado. O que a gente vê, então, que vocês podem fazer um print, um Ctrl+C, Ctrl+V e falar, cara, é isso que eu preciso fazer para minha vida. Ponto. Eu não preciso fazer mais nada além disso. Toda pessoa que quer ser saudável, pessoal, todas as pessoas que querem ser saudáveis, todas precisam de frutas e vegetais na dieta. Todas. Se você quer ser uma pessoa mais saudável, se você precisa ajudar alguém a ser mais saudável e fala, cara, a única coisa que eu tenho que focar agora vai ser no quê? O que eu preciso focar? Ajudar essa pessoa a consumir mais frutas e vegetais na dieta, seja para perda de peso, para emagrecimento, para seja lá o que for. E, novamente, aqui, quando eu for dar a minha opinião sobre algo, eu vou falar para vocês, ó, eu tô dando a minha opinião. Aqui eu não tô dando a minha opinião. Do ponto de vista evolutivo, o único grupo de alimentos que o nosso ancestral e os mais antigos primatas sempre consumindo na sua dieta há 40, 60 bilhões de anos são frutas e vegetais. Tá? Evoluímos no processo histórico para adicionar outros alimentos, por isso que nos tornamos onívoros. Tá? E aí a gente começou a adicionar oleaginosas, sementes, que a gente pode consumir. Tá? Proteína animal a gente começou a adicionar com o tempo. Isso foi importante no momento onde o cérebro começou a se expandir. Peixe e ômega 3 é importante para neurônios, para a saúde neuronal. Grãos integrais. É isso basicamente que a gente precisa consumir. Isso aqui, ó. Se a gente tem um consumo diário, tem uma dieta nutritiva, você não precisa se preocupar em relação à tua saúde, em relação à dieta. Pensando do ponto de vista de dieta. Acabou. É isso. Ah, que fácil. Bom, nem tanto, né? Então vamos lá. Então, vamos colocar uma lupa nisso daí, nessas recomendações. Eu não vou falar todas aqui para vocês, não vou ficar perdendo esse tempo. Se vocês quiserem tirar um print, enfim, uma foto, isso aqui, tá? Mas se eu fosse olhar aqui, de repente, os pontos tópicos mais interessantes. Primeiro, existem opções de dietas que a gente considera muito baixas em calorias. São dietas que você tem um consumo ali de 600 a 900 calorias por dia. Tá? Você vai ver muito isso em paciente logo antes ali de fazer eventualmente uma cirurgia bariátrica, que precisa ter uma perda de peso um pouco mais rápida ali para não correr um risco cirúrgico por um excesso de gordura corporal que está no limite, entre outras estratégias, para alguém que está sobre risco iminente de sofrer um AVC, um infarto, enfim, tem a sua glicemia toda descompensada. Esse tipo de estratégia mais restritiva do ponto de vista calórico, ela se sustenta do ponto de vista de evidência científica. Às vezes a gente aprende que não, você não pode fazer uma dieta assim. Agora, a questão é onde, quando, como, por quê, para quem, por quanto tempo. Então, o que a maioria dos estudos mostram é que o ideal é que seja feito com acompanhamento médico, em ambiente clínico controlado, tá? Pode fazer reposição e precisa fazer reposição de vitaminas, de proteína, de polivitamínico, porque dificilmente com essa quantidade você atinge a demanda de macronutrientes e por um tempo, né, curto período de tempo que basicamente gira em torno aqui de 2 semanas até no máximo 3 meses. Em geral, um mês ali no máximo a pessoa ela já começa a ter uma dificuldade de sustentar isso no médio e longo prazo. Mas, de fato, vai ter uma perda de peso um pouco mais rápida, principalmente de líquidos, e é uma alternativa
que a gente pode fazer migrando depois para uma dieta com mais calorias? Essa é uma dúvida que muita gente tem também. Ah, mas se eu estou fazendo uma dieta com 900 calorias, então se eu aumentar as calorias, eu vou engordar? Não, porque você ainda vai estar em déficit calórico. Então você pode aumentar as calorias de alguém e essa pessoa ainda estar em déficit calórico. Ela vai continuar emagrecendo, tá? Então todas essas recomendações do que é uma dieta low carb, uma dieta low carb é uma dieta que tenha até 130 gramas, aqui tá miligramas, né, dia, mas é 130 gramas de carboidrato por dia. Cara, se você come um pão, sei lá, um pão francês, você tem 28 gramas de carboidrato, de 130. Aí fala, o pão engorda. Não, nenhum alimento engorda. Nenhum alimento é proibido, nenhum alimento precisa ser visto necessariamente como um vilão, um super vilão da nossa alimentação. Esse é o segundo ponto de pensamento crítico que a gente precisa desenvolver. Não existe isso. Né? Mas é óbvio que existem recomendações que a gente busca manejar da melhor forma possível. Você não vai dar pão todo dia sem nenhum tipo de nutriente para alguém. Você vai adicionar ali proteína junto, frutas, etc e tal. Tá? Então, qualquer outro tipo de estratégia com proteína, mais proteína, como eu disse para você, dieta mediterrânea, jejum intermitente, todas elas levam ao mesmo resultado quando você tem adesão. Que é a grande questão, é o grande X da nossa questão aqui, a adesão, é o que vem antes. Talvez esse daqui seja um dos melhores que a gente já teve até hoje. A gente vai observar que o nosso ancestral ele tinha uma dieta mais ou menos com 35% de energia a partir de gordura, 35% a partir de carboidrato, mais ou menos, e 30% de proteína, em algum contexto do nosso processo evolutivo. A maioria contribuía, né, as gorduras saturadas eram no máximo ali algo próximo de 7%, muito ômega 3, tá? Os ácidos graxos trans contribuíram de maneira insignificativa aqui com a nossa alimentação. A gente precisa a partir da dieta, você não produz. A gente produz ácido oleico, ômega 9, mas a gente não produz ômega 3, ômega 6, a gente precisa da dieta. A principal fonte de carboidratos eram o quê? Tinha um pouco de amido com o tempo, né? Tubérculos, principalmente frutas e vegetais. Mais ou menos 50% dos carboidratos eram de frutas e vegetais. Hoje, isso representa algo próximo de 16%, o que a gente consome. Então, está muito abaixo nosso consumo de frutas e vegetais.